Olá, eu sou Wagner Barros, professor de informática. Seja bem-vindo a mais uma super dica do Super Professores. Vamos falar hoje sobre o Word e é uma super dica sobre as características visuais dele com relação às suas ferramentas. O Word, todo mundo sabe que, como o Excel e o PowerPoint e outros aplicativos e as outras ferramentas, os outros aplicativos Office, eles sofreram uma mudança bem forte visual, que é aquela mudança da versão 2003 para 2007. E com relação a essa mudança, umas dicas simples para a gente ficar mais tranquilo com relação ao uso em casa, para a gente poder estudar em casa esses controles e ficar mais seguro nas provas. Bom, a nossa super dica começa falando das versões anteriores da barra de ferramentas, aquela barra de ferramentas padrão do Word. Olha só, na barra de ferramentas padrão, alguns itens são de grande importância e você tem que identificar pelo ícone da ferramenta. Iniciar novo arquivo, abre arquivo, salva arquivo. Então, iniciar, abrir, salvar. Bom, fácil, a gente está acostumado a ver aquilo lá no cantinho, a gente já conhece e todas as aplicações praticamente que você vê hoje com um padrão de menu ainda, você vai ver que tem sempre um ícone para isso, né? Para cada uma dessas funções. Então, iniciar a partir do zero, né? Abrir algo já gravado e gravar. A gente tem aqui, nesse outro grupo, recortar, copiar, colar e copiar a formatação, que é o pincel de estilo. O pincel que a gente vê aí de vez em quando em uma dica ou outra, em uma prova ou outra. Bom, o que é o recortar? Tirar uma parte do texto daqui, levar esse texto para a área de transferência e aplicar em outro local. Isso seria o recortar, tirar daqui e mover para lá. Copiar é só você deixar o original e fazer uma duplicata daquele texto que foi selecionado, né? E você cola com um botão de colar, que é essa pranchetinha com esse papelzinho. O pincel você copia toda a formatação de texto de uma palavra, de um parágrafo. Você seleciona. Quando você aperta o pincel, você captura a fonte, tamanho, alinhamento, o estilo do caractere. E quando você passa o mouse em outro texto, você copia, não o texto, mas um estilo de formatação. Bom, a gente tem aqui o botão de desfazer e refazer, né? Que a gente usa para voltar às últimas operações e refazer as operações que foram desfeitas. Então a gente está falando das dicas mais simples de ferramentas no padrão 2003. Imprimir, visualizar a impressão, executar a ferramenta de verificação ortográfica. Ele roda um programinha para você ter informações a respeito do texto de ortografia e de gramática, que podem ser usadas, e aí você pode ou não aceitar o que ele sugere, porque às vezes está errado, né? Às vezes ele não compreende sujeito e verbo, e então por isso às vezes acontece aquela marcação de verde, que é erro de gramática, ou de ortografia, ele marca, ele sublinha de vermelho, né? Então aqui você está chamando a ferramenta de verificação ortográfica e gramatical. Aqui é um tipo de pesquisar, mas é uma pesquisa. Ele mostra assim uns livrinhos, uma lupinha. Esse símbolo da Microsoft é muito usado até em algumas outras versões de navegação, né? No navegador, por exemplo, ele faz uma pesquisa em assuntos, em tópicos literários e tal, e traz essas pesquisas para a gente, diferente de fazer a busca direto pelo site de busca. E aqui ele vai fazer uma pesquisa para você de uma parte do texto, por exemplo, no pacote Office. É por isso, eu nem coloquei aqui porque isso não é mais algo muito acessado não. Mas ainda na barra de ferramentas padrão, a gente tem inserir hiperlink, a gente tem aqui desenhar, tabela, exibe barra de ferramentas, tabelas e bordas. Essa barra, o que acontece na verdade é o seguinte, você vai ter uma outra barra de ferramentas que permite que você mexa, que você desenhe e crie tabelas irregulares. O que é isso? Diferente desse botão aqui, de inserir tabela,
Esse botão é o botão de tabelas irregulares. Você pode criar diferentes linhas com alturas diferentes, de colunas cortadas, enfim. Você pode criar formulários dentro do Word. Isso é geralmente quando você precisa fazer campos ligados para fazer como se fosse um recibo, por exemplo, ou uma ficha de pagamento, e você cria ali campos, você desenha esse formulário como você quer. Então é uma forma de você criar tabelas diferentes do modelo padrão, que bota todas as colunas iguais, né? Todas as linhas na mesma altura. Aqui é uma forma de você inserir uma planilha de Excel. Aqui é para você formatar em colunas. Aqui é para você exibir a barra de ferramentas desenho. Então ele exibe a barra de ferramentas desenho, ele permite que você veja uma outra barra de ferramentas para, enfim, desenhar retas, linhas, elipses, triângulos, inserir imagens, é para isso. Exibir, aqui esse ponto de exibição de tópicos, as pessoas quase não usam se não trabalharem com títulos, subtítulos, e às vezes você vê isso com uma hierarquia muito alta de título 1, 1A, 1A2, 1A3, 1AB, dependendo dessa hierarquia de tópicos, né? Você usa para te facilitar a identificação com esse botão aqui. Ele exibe os tópicos do seu texto, ele vai colocar isso organizado, né, na hierarquia. Esse botãozinho aqui é o botão que a gente é o símbolo de pi, e é o que aparece também, as pessoas confundem muito pelo seguinte: esse aqui é o botão. Quando você aperta esse botão, ele exibe as marcas de formatação, que a gente chama de caracteres não imprimíveis. O que são esses caracteres não imprimíveis ou marcas de formatação? São aquelas marcas que não saem na impressora. São aquelas marcas como espaço, tab, enter, quebra de linha, quebra de seção, quebra de coluna. Como é que eu sei que o meu texto tem uma quebra de linha aqui? Quando você aperta esse botão, ele mostra quebra de linha. Ele mostra o desenhozinho da seta de quebra de linha. Como é que eu sei que aqui é a quebra de seção? Quando você aperta esse botão, ele diz quebra de seção. Então esse botão ele serve para mostrar esses espaços que não aparecem na impressora. E assim você organiza o seu texto de forma correta, né? Muita gente, em vez de fazer espaço depois do parágrafo, sai apertando Enter. Enter, 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 Enter. Aí fica um espaço assim de Enter. Quando você aperta esse botão, ele mostra para você, em cada Enter desse que você deu, ele mostra para você a indicação do pi, né? Que é esse símbolo, mostrando que você deu Enter. Esse não é o processo certo, né? A mesma coisa acontece quando você tem que quebrar coluna, né? As pessoas estão trabalhando com a folha em 2 colunas ou mais. Para quebrar a coluna, vai apertando Enter, 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 até chegar a outra coluna. Isso é o processo errado. Se você tiver que apagar o texto vai desandar e todas as páginas vão sofrer com isso. Então você tem que ter cuidado, lógico, de usar a formatação certa. O Word é um dos mais difíceis aplicativos. Só que a gente acha que é fácil porque a gente faz errado, de qualquer jeito, manda imprimir, o chefe aceita e você acha que é fácil. Por isso que a gente acha que é fácil. O Word é mole, eu mexo, faço ir em casa, mas você faz errado. Porque se for para usar certo, você vai sofrer muito. Geralmente, quem sofre a maior injustiça é o Excel, que é um aplicativo muito fácil de ser usado, desde que você aprenda a lidar com a sintaxe. Diferente do Word, o Excel obriga você a conhecer a linguagem dele para você poder fazer os cálculos. E é muito pouco que você precisa, mas você tem que entender as regras dele. Se você aprender as regras do Excel, você trabalha com o Excel. O Word não te obriga a aprender nada. O Word você mexe à vontade, por isso você acha que é fácil. Na verdade, é bom que a gente conheça isso. Existe até, para algumas pessoas que precisam trabalhar de forma mais técnica, existe a norma na BNT que você compra para o Word, que é para você aprender a fazer o certo no padrão de Word, para você ver como ele é exigente. Bom, nesse último campo aqui, ele altera o tamanho da exibição na tela, quer dizer, isso é o zoom, então aqui está em 148%, é o zoom, né? Então você pode distanciar o ponto de ver várias páginas ou uma página só com um zoom muito forte. Aquilo ali é a ferramenta zoom. Aqui uma das partes mais importantes da barra de ferramentas de formatação, né? A gente está vendo aqui a criação de estilos. O que é criar um estilo? É criar um padrão para fonte, tamanho, alinhamento. Então você pode criar um estilo e dar um nome. Quando você precisar usar aquela mesma fonte, naquela cor, naquele tamanho, naquele alinhamento, em vez de você ir lá e formatar tudo aquilo, você marca o texto e escolhe onde está normal, você vai clicar nessa setinha aqui, é uma combo box, ela vai te abrir todas as opções que existem, você escolhe ali a
opção do estilo que você criou. Bota lá, você cria assim, ó, texto para título. Aí o que é? O título é a fonte em verde, Arial, negrito, itálico, alinhado ao centro. Sempre que você quiser usar essa formatação, você cria o estilo aqui e quando quiser aplicar, você vai usar esse campo aqui para aplicar o estilo, né? Tipo de fonte e tamanho de fonte. Você tem o tipo de fonte, né, o nome da fonte de letra que você está usando e o tamanho. Quer dizer, coisas bem simples para a gente usar, né? Negrito, itálico, sublinhado. A gente está vendo aqui esses botões de acesso por atalho fácil, né? A gente faz no Word Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S, né? Negrito, itálico, sublinhado. O alinhamento de parágrafos. Então aqui nós temos o alinhamento de parágrafos, Ctrl Q, Ctrl E, Ctrl G, Ctrl J, e o espaço entre linhas. Também um atalho bom é você usar o Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 5, que são os atalhos de alinhamento para parágrafo simples, duplo ou um e-mail, né? Então por isso que é bom você conhecer esses atalhos. Bom, estilo negrito, itálico, sublinhado, alinhamentos de parágrafo e espaço entre linhas. Aqui a gente está vendo mais um pouquinho da base de ferramentas. Formatação, marcadores e numeração. Numeração e marcadores. E o que é isso? Numeração de linha? Marcador de linha? Não, é de parágrafo. Então isso aqui a gente consegue usar para fazer a numeração dos parágrafos. Aqui a marcação dos parágrafos. Aqui você consegue trazer o parágrafo mais para a esquerda, porque aqui é diminuir o recuo do parágrafo. Para que você faz isso? Às vezes você digita e precisa fazer, por exemplo, isso aqui é um texto, e aí você faz essa indentação aqui, ó. Você digita por aqui e empurra um parágrafo para dentro assim. Como está esse exemplo aqui, ó? Como é que você faz para botar no Word o texto aqui e empurrar esse bloco de texto para cá? Ah, tem gente que dá espaço. Tem outros que apertam Tab. Bom, como é que eu posso fazer isso pelo Word de forma certa e fácil? Você seleciona o que você quer e aperta esse botão aqui, ó, aumentar o recuo de parágrafo. Se você empurrou demais e quer trazer esse texto de volta um pouco, você aperta esse botão aqui, que é para diminuir o espaço de recuo. Aqui você usa as bordas, que você pode fazer em tabelas em todas as bordas, ou só ao redor, só em cima, só à direita, só à esquerda. Então você pode usar esses traços, né? Aqui é uma forma fácil de você realçar o teu texto. O nome dessa ferramenta é Realce. Tá vendo? A cor, olha lá, cor atrás da fonte. O realce de texto é como se você estivesse pintando por trás do texto. Então a cor da letra, ela não muda. Se você pintar de verde, azul, vermelho, a letra não muda. Mas a parte por trás da fonte é que vai pintar. É parecido mesmo com o que a gente faz com aquelas canetas especiais de marca-texto, né? Você passa aquilo para marcar o texto, para estudar aquilo, que é um tópico importante, aí você passa o marcador, você vê aquela tinta por trás do texto. É esse efeito que o Word dá, né? E a cor da fonte, ferramenta de cor de fonte. Bom, isso aqui é muito simples, até aí é uma dica comum. Pois é, mas como é que isso funciona no padrão 2007 e 2010 do Office? Aí você vai ver que não existe mais o menu naquele padrão que nós tínhamos antes. Eles vão abrindo assim, não faz mais aquilo. Aquele padrão de menu acabou. O que a gente tem agora é ribbon, ou em português, faixa. O que a gente tem aqui? Uma faixa. Essa faixa, ela está aparecendo a partir da guia início. Então as versões 2007 e 2010, elas podem apresentar algumas diferenças com relação às guias, né? ao texto das guias. Isso vai acontecer, mas elas têm o mesmo padrão. Olha só, início, ou a guia de iniciar, ela vai trazer para você aqui as principais ferramentas que a gente falou até agora. Estilo, ó, tem a localização, tem formatação, parágrafo, pincel, copiar, colar. Aqui em cima você pode personalizar essa barrinha, você pode escolher aqui e pode botar aqui salvar, abrir, desfazer, os principais itens. Você pode personalizar a tua barra de ferramentas também, como era antes do Word, né? Então você tem essa guia de início aqui que resume as principais ferramentas. Então a nossa super dica é para você encarar essas mudanças, porque a gente já está fazendo prova aí com 2010 há muito tempo, né? A prova de Polícia Civil já foi com o Office 2010 e caiu questão puxada. A gente tem que ver que tem nas ribbons umas marcações
assim, bem discretas e pouca gente percebe. Olha só, você repara aqui na guia, nesse quadro aqui de fonte, a gente tem aqui um quadradinho aqui, uma marcaçãozinha. Nesse quadro de parágrafo a gente também tem. E no quadro de estilo a gente também tem um ali. Bom, o que são esses quadradinhos? Esses quadradinhos, eles vão te dar os mesmos acessos que antes você tinha. Quando você ia em formatar fonte, abria uma janela de fonte. Pois é, quando você ia em formatar fonte, abria essa janela de fonte no Office 2003, 2002, 2000, sempre foi. A mesma janela vai abrir no Office 2007 e no 2010. Como é que eu faço para formatar fonte? Não tem mais o formatar fonte. O que você faz é clicar ali direto na caixinha da fonte. Você vai ver o mesmo quadro de alteração, de formatação de fonte. Você pode fazer isso também com parágrafo, a mesma coisa. Em vez de formatar parágrafo, então em todas as guias, onde eu encontrar no canto direito, essa indicação significa que ele vai abrir uma janela, uma caixa de diálogo e vai permitir a você a configuração, a especificação de formato, por exemplo. É isso. Então, a nossa super dica de Word é, na verdade, para o Word, para o Excel, para o PowerPoint, você vai ver esse mesmo padrão. Encara sem medo, não ficou mais difícil, ele ficou novo. Para com essa coisa de dizer que ficou mais difícil. O software ele passa por umas mudanças, a gente precisa só se atualizar com relação a essas mudanças. O pacote Office, por exemplo, ele trabalhando agora com ribbons, você vai ver essas faixas com esse formato, você vai se acostumar a usar a guia de início e antes você tinha que selecionar o objeto, você costumava selecionar o objeto, clicar com o botão na direita, opção de formato, opção de copiar, excluir, você continua fazendo a mesma coisa. Esses padrões foram mantidos. Só que agora você tem também umas guias que vão trazer para você uma outra forma de acessar, que não é mais por menu, mas você pode se acostumar com a guia pensando em menus, só que ela resume mais funções, com mais recursos. Lembre-se dessa caixinha que aparece na parte de baixo da faixa, que vai te ajudar nas caixas de diálogo. Você vai só se acostumando a ver. Uma outra super dica é você ver essas provas de 2011 para cá, com edital pedindo, por exemplo, essa da Polícia Civil, foi uma turma especial, assim, que foi um trabalho muito bem feito, que a gente sabia que a banca ia trabalhar Office 2010, então para quem pôde ter em casa, para quem pôde estudar em casa, ficou mais fácil. Então essa prova, ela pedia a questão, o último concurso agora da Polícia Civil do Rio de Janeiro, pediu o Office 2010 com relação a alguns acessos que dificilmente uma pessoa sem o Office em casa ia acertar. Por quê? Porque quando você clica aparece alguma coisa, e aí quando você escolhe uma opção aparece uma outra subopção. Quer dizer, trabalhar às vezes com um pouquinho de prática em casa ajuda muito. Então uma outra dica é: pega essa prova, baixa, dá uma olhada nessas questões, banca CEPERJ, banca Carlos Chagas, banca CESP, dá uma olhadinha no Office, procura encarar, principalmente no Word. Eu acho que o principal é o Word e Excel, só que o Excel quase não é explorado na faixa, né? O Excel quase não é explorado. É sim, mostra o botão, a banca, principalmente a CESP, ela mostra o botão qual que ela quer usar, usando o Office 2010 ou 2007, mas o Word está sendo mais cobrado com relação ao reconhecimento das faixas. Então estuda mais esse visual dele para você se acostumar a fazer o que antes você fazia com os menus. Essa foi uma super dica dos Super Professores. Até a próxima.